Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência, nós sempre te mantemos atualizado acerca de todos os temas do mundo do direito previdenciário. E se você ainda não está inscrito, não perca mais tempo. Clica agora aí nesse sininho e seja sempre lembrado diariamente de se manter atualizado. Seja então notificado todas as vezes que os nossos programas começam. E sempre às 18 horas nós temos o Previdência em 10 minutos. Esse tempinho rapidinho para você se manter atualizado. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022, nós ainda vamos falar sobre coisas muito interessantes. Vamos falar sobre uma decisão de declaração de ausência exclusivamente para fins previdenciários, decretada no âmbito da Justiça Federal, decisão aí muito importante. E como não podia deixar de ser, vamos falar um pouquinho também sobre questões relativas ao reconhecimento da doença, reconhecimento da incapacidade para fins de acidente de trabalho. Bom, vamos começar falando então sobre essa decisão tão relevante, tão importante do juiz lá do Juizado Especial de São Paulo, que declarou a ausência para fins previdenciários de desaparecido em 2010. Veja bem, a declaração de ausência, em regra, deveria tramitar no âmbito da Justiça estadual. Como nós sabemos, ele tem um procedimento e um processo muito mais lento do que efetivamente as ações que tramitam no âmbito da Justiça Federal. Então, por conta disso, essa decisão ela é tão emblemática e tão importante. Né? O juiz, então, declarou para fins exclusivamente previdenciários a ausência de um homem que desapareceu há 12 anos. A decisão foi assinada pelo juiz federal Anderson Fernandes Vieira. A mãe de 2 filhos deste homem desaparecido ajuizou essa ação em janeiro de 2022 para fins do reconhecimento do direito à pensão provisória aos menores. Ela apresentou, então, 2 boletins de ocorrência lavrados dias após o desaparecimento deste homem, datados, então, em 11 de setembro de 2010. Né? Essa ausência ela ocorre, né, segundo a lei civil, após 10 anos do desaparecimento, que ocorreu em 2020. Mas somente em janeiro de 2022 é que essa mãe ingressa na Justiça Federal. O Instituto Nacional do Seguro Social contestou, alegando a incompetência do JEF, a prescrição e a improcedência do pedido. O juiz federal, no entanto, fundamentou a decisão no artigo 78 da 8.213, né, que disciplina a ausência dos segurados e a concessão da pensão provisória. Ele disse: entendo que foi devidamente demonstrado que a ausência do segurado persiste por prazo superior a 6 meses, de modo que deve ser reconhecida sua morte presumida para fins previdenciários, afirmou, portanto, o magistrado. E, por fim, o juiz federal explicou que, em caso de pensão por morte presumida, a declaração de ausência é realizada exclusivamente para fins previdenciários, razão pela qual é competente, sim, o juízo federal para este reconhecimento. Então, fica aí essa dica importantíssima, tá? De que a declaração de ausência exclusivamente para fins previdenciários pode sim ser operada, ser tramitada no âmbito da Justiça Federal, não tendo que necessariamente ficar então, aguardando a decisão ocorrer no âmbito da Justiça Estadual, tá? Que é a competência para a declaração da ausência, né, da morte presumida pela ausência para outros fins, mas para fins previdenciários, a Justiça Federal pode sim fazer essa declaração. E, por fim, vamos falar, então, um pouquinho sobre um PL que está tramitando na Câmara, tá? É o PL 5773 de 2019, que vai tratar sobre a necessidade do médico perito emitir um laudo conclusivo e detalhado em perícias médicas de acidente de trabalho. A gente sabe que a gente enfrenta aí, né, tanto os segurados como os operadores do direito, os advogados, muitas vezes até juízes e os seus auxiliares encontram enorme dificuldade
de aferir, de tentar buscar ali a realidade demonstrada nos relatórios médicos, porque muitas vezes aqueles relatórios, eles são vagos, eles não são precisos, e isso dificulta muito o nosso trabalho, porque nós não temos o conhecimento técnico específico para tratar desse assunto, portanto, a gente precisa desse auxílio. Por isso, então, se exige a realização de perícia médica, seja no âmbito administrativo ou seja no âmbito judicial. Então, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, né, citado anteriormente, que regulamenta os laudos das perícias médicas do INSS. A medida cabe aos requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, que é aquele antigo auxílio-doença, né, decorrentes, portanto, do acidente de trabalho. O projeto tem autoria do deputado Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, e foi aprovado na forma de um substitutivo, que foi apresentado pela relatora, a deputada Leondre, do Paraná. Conforme essa proposta, cabe à perícia médica, quando se tratar de acidente de trabalho, que seja emitido um laudo conclusivo. O objetivo do projeto é justamente estabelecer um modelo de laudo para que se possa permitir eventuais contestações das decisões administrativas e judiciais. Porque a gente fica, justamente como eu falei anteriormente, numa situação muito delicada quando a gente está tratando dessas questões, a gente está discutindo judicialmente, a gente tem só o laudo médico, muitas vezes a gente não tem condições sequer de rebater aquele laudo médico, porque ele é vago, ele traz informações que não alcançam ao homem médio, a maioria das pessoas, porque está numa linguagem médica exclusivamente, ou, enfim, ele não atende a essa necessidade, que é a necessidade de auxílio ao processo, né? Então, por isso, se visa, então, estabelecer um modelo de laudo, né? Que você vai ter aí tanto nas decisões administrativas quanto judicialmente, né, nos processos de concessão ou de prorrogação desses benefícios. Dessa forma, deve constar no documento as seguintes informações: nome completo do paciente, por óbvio, declaração de existência ou não de relação causal entre a doença e o trabalho, declaração de aptidão e inaptidão para o retorno, número de dias a qual o segurado para jus a esse benefício, orientações para o recebimento do benefício e para a apresentação de recurso administrativo ou judicial. Isso deve constar no próprio laudo, tá? Assinatura, nome e matrícula desse médico. Bom, além disso, caso não seja apresentado num prazo específico para a duração do benefício, esse benefício ele vai ser pago por 120 dias. Isso, na verdade, já é uma previsão legal que hoje já está em voga, né? Inclusive, na Justiça, hoje já os juízes adotaram, na sua grande maioria, essa interpretação. Quando o médico perito não faz menção ao tempo de duração do benefício, esse benefício será de 120 dias apenas. Então, aqueles operadores que o cliente não se sinta apto a voltar em 120 dias, precisa questionar isso logo nesse momento de apresentação de laudo, tá? Então, ao final do prazo, é possível solicitar a prorrogação do auxílio, né? Passado esses 120 dias. A gente sabe que quando esse processo ele já está na justiça, essa discussão acerca da incapacidade ela já está na justiça, a gente tem um problema desses 120 dias, quando não há a determinação da duração. É que esses 120 dias eles são contados a partir de quando? A partir da implementação efetiva do primeiro pagamento, ou esses 120 dias é da data da perícia? Porque muitas vezes passam-se muito mais do que 120 dias, desde a data da perícia até a implantação do benefício. Muitos casos aqui, no juizado da Bahia, né, no juizado de Salvador, nas varas do juizado de Salvador, os juízes têm concedido desde os 120 dias, iniciando-se a contagem na implantação do benefício. Então, se o INSS demorar 6 meses para implantar, ele vai ter que pagar esses 6 meses, e a partir do mês que ele implantar, a partir dali ele paga mais 120 dias, que são 4 meses. Então, é interessante observar esses detalhes, porque isso hoje já está vigente. Bom, essas são as nossas colaborações de hoje, né? Nós já estamos aí nos aproximando do final do ano de 2022, um ano extremamente desafiador para nós, operadores do direito. Estamos encerrando o ano com muitas novidades, né? Conforme viemos noticiando aí ao longo dessa semana, com 2 instruções normativas, então será um recesso de muito estudo para nós,
operadores do direito previdenciário. Portanto, mantenha-se conectado aqui conosco, que mesmo no recesso, nós vamos estar aí revendo alguns programas, revendo aquilo que foi o mais relevante que discutimos ao longo desse ano de 2022. Então, não se desconecte, continue com a gente.